Olá pessoal, eu sou Luiz Felipe Osório e estou coordenando aqui o primeiro curso Marx e Engels no Rio de Janeiro. Vai ser uma satisfação receber a todos e todas aqui no Sintel para que nós possamos discutir a atualidade de dois autores que parecem distantes lá do século XIX, mas que são muito atuais em sua teoria e são fundamentais para compreendermos os solavancos que estamos levando pela história no momento atual. Bom, nessa aula de hoje nós trataremos sobre o Marx das relações internacionais. Se você for num curso de economia, vão dizer que Marx é sociólogo. Se for num curso de sociologia, vão dizer que ele é filósofo. Se for num curso de ciência política, vão dizer que ele é economista. Então, Marx ele tem uma teoria, uma percepção que engloba todas essas searas, uma teoria que discute a totalidade. E dentro dessa totalidade, nós vamos destacar o aspecto internacional de Marx, trazendo à tona tanto artigos de Marx quanto de Engels sobre acontecimentos fundamentais da sua época, mais especificamente da Guerra Civil dos Estados Unidos. Bom dia, eu me chamo Alice e hoje a gente está iniciando a segunda aula do curso Marx e Engels, primeira vez que o curso é gravado aqui no Rio. E hoje a gente vai falar sobre política e Marx. A minha parte do curso eu vou focar mais especificamente em rebater leituras que atribuem a Marx uma visão mais reducionista ou economicista, e que, por conta disso, a dimensão política ou as relações internacionais não seriam tão importantes quanto deveriam ser, né? É isso, espero que gostem. Bom dia a todos. Estamos iniciando agora a segunda aula do curso essencial Marx e Engels, né? É um curso realizado pela Boitempo e pelo Sintel. Queria começar agradecendo a todos que trabalharam para fazer com que esse curso fosse possível, né? O pessoal da Boitempo de novo, a Ivana, né? O Francisco, do sindicato, a equipe da filmagem, coordenada pelo Guilhermo. A todos agradecer ao meu colega de mesa, né? Que fez esse convite, que me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. A proposta desse curso da Boitempo também é trazer pessoas mais experientes e pessoas um pouco menos experientes, que é o meu caso, né? Então, vai ter aula do Zé Paulo Neto, da Virgínia Fontes, mas também pessoas que ainda estão em formação, no mestrado, doutorado. Enfim, agradecer por essa oportunidade e agradecer a todos que estão aqui assistindo a gente ao vivo, um sábado de manhã, né? Tanta coisa para fazer no Rio de Janeiro. Vocês aqui. Muito obrigada. A quem está assistindo a gente pelo YouTube também. Deixa eu me apresentar brevemente. Eu me chamo Alice. Eu sou formada em Relações Internacionais pela UFRJ e agora eu estou concluindo um mestrado em Economia Política Internacional pela UFRJ também. Minha pesquisa no mestrado foi sobre fundamentos do materialismo marxiano, né? E hoje aqui, nessa segunda aula do curso, a gente vai falar principalmente sobre política em Marx, porque esse curso ele foi pensado em cima do lançamento da Boitempo do ano passado, a antologia do Marx e Engels. E essa antologia ela foi dividida em 3 eixos, né? Reúne textos de Marx sobre economia, textos de Marx sobre política e textos de Marx sobre filosofia. Esse curso ele tem 7 aulas. A primeira aula foi a do professor Zé Paulo, na semana passada, que foi um curso de caráter mais geral, introdutório, né? O tema foi Por que ler Marx? E o restante dessas 6 aulas vai ser dividida 2 para cada eixo, né? A gente hoje aqui está com o eixo da política. E só para também localizar vocês, nessa aula especificamente a gente vai dividir aqui o tempo. Eu vou fazer uma primeira apresentação, que ela é um pouco mais teórica, um pouco mais filosófica. E a parte do professor Osório vai ser um pouco mais prática, né? Como o tema da política aparece na prática. E para situar vocês também, essa minha parte ela é um pouco mais teórica, um pouco mais filosófica, apesar de ser uma aula sobre política em Marx, porque a antologia ela pode ter sido dividida em temas, em eixos, né? Mas nenhum desses temas eles podem ser trabalhados de forma independente.
Não tem como a gente falar de economia em Marx sem falar de política e sem trazer o aspecto lógico, como é a filosofia. Não tem como falar em filosofia em Marx sem a prática, sem a dimensão política, econômica e as demais. Da mesma forma como não tem como falar sobre política sem trazer esse aspecto. Então, eu queria começar com isso. O eixo central dessa minha fala aqui, eu vou pegar um gancho da fala do Zé Paulo, que na primeira aula, o tema era Por que ler Marx? Foi uma ótima aula, né? Foi uma das que ele disse, pelo menos, que foi a última aparição dele ao vivo, então quem estava lá teve a oportunidade de estar nesse evento histórico, pelo menos para mim. Mas a gente espera que não seja a última vez, né? Ele fez um balanço de todas as biografias que foram escritas de Marx ao longo do século XX, porque, de acordo com a tese dele, ler biografias de Marx ajuda a compreender o contexto do que ele estava escrevendo, ajuda a localizar ele no tempo dele e ajuda a mostrar como ele hoje ainda é importante. Apesar de ser um autor do século XIX, ele até hoje é um autor muito contemporâneo. Ele também apresentou, de forma bastante sumária, mas perfeitamente explicativa, as leis que Marx identificou como leis tendenciais do capitalismo, apesar de terem sido leis identificadas no século XIX, ainda têm validade hoje. Elas ainda são leis vigentes. E isso também justifica a sua atualidade, né? E no finalzinho da aula, ele lançou o gancho que eu pensei em aproveitar, que é Marx, ao contrário do que muitos dizem, não tem uma teoria reducionista. Ele não tem uma teoria fatorialista. A teoria dele não reduz tudo ao econômico. O fator de tudo não é a dimensão econômica, né? E é por aí que eu vou começar. A gente vai discutir se de fato, ou eu, pelo menos aqui, vou tentar apresentar uma leitura que justifica que Marx não tem uma teoria que tudo se reduz ao econômico. Eu fiz umas pequenas notas aqui só para não me perder. Enfim, vamos começar. Essa leitura de que Marx reduz todas as dimensões a apenas a dimensão econômica, né? As sociedades, os fenômenos sociais, eles só teriam uma dimensão relevante que seria a base material, né? E a consequência disso é que as demais dimensões, a cultura, a política, a religião, a ética, o direito, todas essas seriam dimensões sociais secundárias ou menos importantes, né? Isso tem diversas implicações nos estudos marxistas, né? A primeira implicação dessa leitura é que muitas pesquisas marxistas são feitas sem levar em consideração essas dimensões, né? Pensa que é suficiente estudar a economia, a base econômica, e as demais questões sociais poderiam ser resumidas a ela, né? Poderiam ser deduzidas a partir dela. Então, é muito comum a gente ouvir, Marx não é importante estudar cultura, não é importante estudar política, o Estado seria só o comitê organizativo da burguesia, enfim, esse tipo de leitura. E a análise dos fenômenos, ela acaba ficando empobrecida, né? Os fenômenos sociais, eles são fenômenos complexos. Se você olha eles só a partir de uma dimensão, só a partir de um fator, você mais obscurece do que explica, né? E uma coisa que eu queria trazer aqui é que esse tipo de leitura, ela tem uma certa função social. Ela não é à toa, né? Ela é muito propagada, ela ainda é muito presente, porque ela acaba afastando Marx da pesquisa. Vou falar com base na minha própria experiência em relações internacionais. Eu passei o meu curso inteiro, e olha que numa universidade pública, né, ouvindo que não é possível se pensar numa teoria marxista das relações internacionais.
ouvir isso de professores mais à esquerda, mais à direita, porque Marx, por exemplo, não teria uma teoria do Estado, e o objeto das relações internacionais é o Estado, né? Marx reduziria tudo ao econômico. Então, por exemplo, nas relações internacionais, que a gente estuda os fenômenos internacionais, como a guerra, por exemplo. Nas relações internacionais, tanto as tradições mais ortodoxas quanto heterodoxas entendem esses fenômenos como fenômenos multifacetados, né? A guerra, por exemplo, apesar de nas relações internacionais a política ser o fator central, ela tem uma dimensão cultural, ela tem uma dimensão econômica, ela tem uma dimensão de segurança, ela tem uma dimensão ético-religiosa, né? E eu ouvi muito professor dizer isso, que não, Marx reduziria tudo à economia, então uma simplificação de algo complexo. O máximo que Marx consegue entrar nas relações internacionais, na maioria das vezes, é com contribuições temáticas. Então, a gente pode usar Marx para esse tema específico, por exemplo, o imperialismo. E nem Marx, Lenin, né? Ou a gente pode usar Marx para falar sobre hegemonia. E nem Marx de novo, Gramsci, marxistas, né? Então, realmente Marx fica de fora quando se perde essa dimensão de que, na verdade, ele estava falando do todo e não só de uma dimensão. E nas outras áreas das ciências sociais, eu sei que não só assim nas RI. Na história, por exemplo, não tem muito marxismo. Nas ciências sociais. E aí a gente pensaria, não, então na economia as pessoas estudam marxismo o dia inteiro, né? Porque se Marx é do estudo econômico, a gente está falando de economia, mas a gente vira Marx do início ao fim. Isso não poderia deixar de ser menos verdade. Na UFRJ, que também é uma universidade pública, a gente só vê Marx, no limite, numa disciplina, que é Economia Política 2, quando está apresentando os autores da economia política clássica. Porque é isso, a economia, todas as áreas do conhecimento tiveram que se afastar de Marx, né? E como é que a economia poderia se afastar dele? É menos óbvio esse processo, esse procedimento, né? E o procedimento que foi feito foi, distanciar a economia da economia de Marx. Marx não era um filósofo da ciência econômica, que é como é a economia das universidades. Marx era um filósofo da ciência da economia política clássica. A ciência econômica é uma outra área. A economia política clássica, ela era para os neoclássicos, né, para o pessoal mais ortodoxo da economia contemporânea, ela era uma protoeconomia. A economia só vira ciência quando se abandona a teoria do valor-trabalho de Marx, quando se abandona o aspecto político e transforma ela numa área das ciências exatas, praticamente, que é o caso que a gente tem hoje, né? Teve todo um esforço consciente ao longo do século XIX, que se consolidou no século XX, de transformar a economia numa ciência empírica, né? Muito matematizada e pronta para oferecer modelos, previsões, né? Então, Marx também não tem espaço nas ciências sociais, né? Na economia. E, afinal, essa leitura, ela tem uma função social, realmente, né? Foi o que eu tentei dizer agora. E ela é uma leitura que ela é disseminada tanto por críticos do marxismo, quanto pelos próprios marxistas também, né? A tradição mais ampla, conhecida como marxismo stalinista, né? É muito atribuída a essa versão mais reducionista e simplificadora do que é a concepção de sociedade para Marx, né? E do que são os fenômenos para Marx. E o que eu queria aqui é oferecer uma leitura, que não é minha, obviamente, né? Que justifica que não, Marx, ele atribuía uma... De fato, a economia ela tem um papel fundamental, um papel fundante, mas ela não é a única dimensão relevante. Ela não é a única dimensão que determina. E para isso, para justificar essa leitura, eu vou evocar aqui um material que é extremamente polêmico e que é engraçado que esse material justamente é usado por pessoas que também
produzem essa leitura mais simplificadora, que é o prefácio de 1859, que Marx escreveu para uma obra chamada Para a Crítica da Economia Política, né? Esse prefácio, eu acho que é a obra mais citada de Marx. Eu tirei essa fonte da minha cabeça, mas com certeza é uma das obras mais citadas de Marx. Porque é uma das poucas obras publicadas em vida pelo autor que ele faz reflexões sobre o seu próprio processo de pesquisa. Faz reflexões sobre sua própria jornada investigativa. Geralmente as obras dele, elas são mais expositivas, vão direto ao ponto. Então esse material, a tradição marxista se agarrou de uma forma, né? E o próprio Marx autorizou essa apropriação desse prefácio. Por exemplo, no Capital, na segunda edição, no pós-fácil da segunda edição, ele fala: quem mal compreendeu minha obra aqui no Capital é porque não entende a minha concepção da história, não entende a minha base materialista. Ela está muito bem expressa nesse prefácio de 59. E o problema do prefácio, apesar de eu gostar, é que ele é uma obra muito curta. Ele tem 6 páginas, 5 a 6 páginas. A concepção materialista lá encontra-se resumida, enunciada, né? E desculpa, ela se encontra resumida ali, né? E calma. Desculpa, eu me perdi aqui no meu próprio pensamento. Sim. Não, e ela nunca teve a pretensão de ser uma obra, esse prefácio, de apresentar por completo a concepção materialista. Tanto que Marx aponta nessas poucas linhas que você pode encontrar formulações mais desenvolvidas dessa concepção na ideologia alemã, no Manifesto do Partido Comunista, na Miséria da Filosofia, todas obras anteriores dessa em questão, né? E é isso. Eu acho que nesse prefácio as ideias ali aparecem de forma simples, apresentadas, né? E assim como a obra de Gramsci, por exemplo, qualquer um pode dizer qualquer coisa. Gramsci é adorado tanto por gente mais à esquerda quanto mais à direita, quanto marxista mais ortodoxo quanto heterodoxo. Porque Gramsci escreveu num contexto muito complicado. Escreveu a boa parte das obras dele na prisão. E sobre muita censura. Então a obra dele é muito simplificada, ela é muito obscura em certos sentidos. Então todo mundo diz muita coisa que Gramsci disse. E eu acho que esse também é o problema do prefácio. Pela essa natureza de simplificação, de ser um resumo, muita gente diz muita coisa a partir disso. Então, de jeito nenhum, ele pode ser uma obra para se pegar a concepção em si. Ele tem que ser o ponto de partida para você avançar nos estudos. E o que esse prefácio ele diz de forma muito resumida sobre todas as dimensões sociais? Diz que Marx entende as sociedades como formações sociais. E essas formações sociais, elas não se limitam ao modo de produção. Modo de produção, aqui o autor, é uma categoria do autor, né? Que significa o conjunto das relações de produção que se estabelecem a determinado estágio do desenvolvimento das forças produtivas. Forças produtivas aqui são entendidas como o objeto e o sujeito da produção, né? Quem faz, com o que faz, os instrumentos que fazem. E relações de produção são todas aquelas relações que se estabelecem em torno daquilo que é produzido. Como se organiza a produção, como se distribui o que é produzido, a forma de propriedade dos meios de produção. Essas são as relações de produção que se desenvolvem a partir de certas forças produtivas e que não existem por si só. Marx entende formações econômicas, sociais, como uma totalidade desse modo de produção com uma superestrutura. Porque não existe modo de produção sem uma superestrutura política,
jurídica, ideológica, que faça com que essa produção possa se reproduzir, né? Então, essa é uma primeira noção fundamental. E a economia, o modo de produção, o que eu estou usando como conceitos intercambiáveis, né? Eles estão na base das relações sociais, não é por uma escolha ou um capricho do autor. A dimensão política, por exemplo, ou a dimensão ideal não poderia estar na base. Essa é a própria concepção materialista de Marx, isso que define o materialismo do autor, isso que distancia ele, por exemplo, do idealismo hegeliano. O idealismo hegeliano são as ideias que condicionam as relações materiais. Para Marx, não é a materialidade que condiciona as ideias. Então, a base é a estrutura econômica. Então, assim, a economia é esse fundamento. Só que isso significa, então, que Marx reduz tudo ao econômico? Não, porque tem uma dimensão fundamental aí no que Marx diz sobre condicionar. Nesse prefácio, tem aquela frase célebre, né? O modo de produção da vida material condiciona a vida social, política e espiritual. Esse condiciona aqui, ele é um condiciona no sentido dialético, de determinação recíproca. A base, ela determina a superestrutura, mas a superestrutura também retroage sobre essa base, também determina a base. Não é um movimento unilateral. E aí muita gente cai em cima da metáfora extrasocial que Marx usa no prefácio, né? Porque ele usa uma metáfora para expressar essa relação. Ele usa uma metáfora do edifício, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que a base seria os fundamentos, a base econômica seria os fundamentos desse edifício. A superestrutura seria aquilo que é construído sobre, né? O corpo do edifício. E a fachada do edifício é aquela parede ideológica, aquilo que se percebe sobre. A tradição marxista mais heterodoxa odeia essa analogia, essa metáfora, né? Acha que ela é simplificadora, reducionista. Eu, pelo menos, Mészáros, eu estou fazendo essa leitura apoiada principalmente em Mészáros, que é um filósofo marxista húngaro, e um marxista venezuelano também pouco conhecido, Ludovico Silva, que tem uma obra sobre o estilo literário de Marx. Esses dois autores são os que eu conheço principalmente por defender essa metáfora. Eu acho, baseada neles, né, que essa é uma metáfora maravilhosa, ela não simplifica. Ela é uma metáfora extrasocial, ou seja, ela está usando uma analogia que não pertence ao ser social, né, que pertence a uma outra categoria do ser orgânico, né, do ser que não é social. Mas que mesmo assim, o ser inorgânico, no caso, né, de um edifício, que mesmo assim expressa uma relação social, porque qual que é o problema da metáfora para essas pessoas? Que a relação de determinação seria unidirecional, etapista, né? Porque tem um fundamento, do fundamento você constrói um edifício e pareceria que é um processo unilateral, que vai só de baixo para cima. Mas eu não sou da física, né? Então o que eu estou falando aqui é uma pesquisa que eu fiz por alto, então se tiver algum físico aqui que me corrija. A relação de forças que tem num edifício, se a gente analisar a física vetorial dos edifícios, a gente percebe que a direção das forças ela é multidirecional. Tem tanto uma força que vai de baixo para cima, que mantém o edifício em pé, mas tem forças que vêm do lado para baixo, que é a força do vento. Tem forças que vêm de cima para baixo, que é a força da gravidade. Na verdade, o edifício só fica em pé ali, estático, parado, por causa desse equilíbrio de forças que vem de todas as direções e não só de baixo para cima. Então, assim, eu acho que essa metáfora dá conta de expressar essa dimensão, que não é um processo unilateral, que a economia ela não só determina a superestrutura, mas a superestrutura também incide sobre a estrutura, né? E um último ponto é que esse condicionamento, Marx, fica muito claro e que essa determinação, ela não é mecânica, ela é
desigual. Isso fica muito claro, por exemplo, quando Marx, numa das primeiras obras dele, né, que é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, ele e os filósofos alemães de sua época estavam discutindo o problema da miséria alemã. O que era isso? No início do século XIX, a Alemanha, apesar de estar passando por um processo avançado de desenvolvimento do capitalismo, né, um processo que estava se desenvolvendo muito rápido lá, mais atrasado, na verdade, do que na Inglaterra, do que na França, mas de toda forma avançado. E as dimensões superestruturais não estavam acompanhando esse desenvolvimento, principalmente a dimensão da política, porque a cultura, a arte, a música, essas dimensões extraeconômicas, né, a estética, elas de fato estavam acompanhando o desenvolvimento produtivo, mas o Estado não. O Estado da Alemanha estava longe de ser o que era o Estado burguês moderno. Então, Marx, já nessa época, já numa das primeiras obras de sua juventude, já pode perceber que essa relação de determinação da base com as demais dimensões, ela é desigual, ela não é mecânica, ela não acompanha uma linha automática. E é isso, eu espero que com isso eu tenha mostrado que o estudo teórico de Marx, e Marx entende as sociedades como totalidade que compreendem todas as dimensões sociais, que se determinam reciprocamente, dialeticamente, né? E que a determinação do econômico é somente em última instância, é somente no primeiro momento, e que a partir desse primeiro momento a determinação é recíproca. O próprio Engels, essa frase também, para quem defende essa leitura que não é reducionista, tem uma citação, né, que ele fala: se alguém já leu que eu e Marx queríamos reduzir tudo ao econômico, transformou nossa teoria num nada, né? Porque se tudo é econômico, torna a nossa teoria suprahistórica. Enfim, ele rechaça essa leitura, né? Essa interpretação, que principalmente a teoria marxista tem que ser entendida como uma teoria social do todo, e que todas as dimensões são importantes, inclusive a política. E o que a gente vai ver nessa segunda agora parte do curso com o professor Osório é como o tema da política, como o tema do internacional determinam na prática, assim, né? Principalmente, isso fica muito claro nos textos de Marx sobre conjuntura. Marx, ele iniciou a sua jornada investigativa, né? Ele, a princípio, ele queria seguir uma carreira acadêmica, mas uma conjuntura de planos mudaram e ele decidiu ir para a Gazeta Renana. Ele foi para um jornal, virou correspondente desse jornal. Trabalhou lá durante 2 anos, mas ele estava percebendo... Isso tudo ele diz, ele conta no prefácio 59, por isso que esse prefácio é tão bacana. Uma outra obra também, um parêntese, né, que pode complementar uma biografia de Marx, é uma que é lançada pela Boitempo, também um folhetim, que é uma biografia de Marx escrita por Engels, que é muito bacana, que também conta um pouco dessa história. Marx, ele ficou 2 anos na Gazeta Renana, né, e decidiu se afastar da atividade jornalística porque ele percebia que ele não estava dando conta de analisar as dimensões materiais de forma suficientemente satisfatórias para ele. Então ele decide sair e retomar o gabinete de estudos, empreende uma revisão filosófica de Hegel, né? E fundamenta o seu estudo na crítica da economia política. A partir daí, né? Que ele começa em 44, quando ele vai para Paris, realmente ele consolida essa virada, né? Ele era um democrata antes, começa a ter contato com o movimento proletariado, se define como um comunista e começa a realmente fundamentar sua concepção materialista. E começa já a trabalhar e fazer seus esforços todos para o estudo sistemático da economia política, né? Esse fundamento da sociedade, para a sua principal obra, o Capital. Mas ele não
pode ficar simplesmente só estudando como todos nós gostaríamos, né? Ele teve também que ter o seu ganha-pão. Então, se não me engano, em 51, ele assinou um contrato e virou um correspondente do New York Daily Tribune, né? Que é um jornal estadunidense. E durante 12 anos, ou 13 anos, acho que em 51 a 62, ele fez muitas análises para esse jornal, análises de conjuntura, e tratou dos mais variados temas, porque era um jornal americano, então ele tinha que falar de temas internacionais e relevantes para os Estados Unidos. Então ele fez diversas análises em que a política, o internacional, as questões coloniais eram fundamentais. E agora eu vou passar a palavra para o professor Luiz Felipe Osório, que ele vai aprofundar isso. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Sou um pouco mais ansioso, então vou ficar aqui em pé. Uma satisfação recebê-los e recebê-las aqui nessa manhã de sábado para o primeiro curso Marx e Engels realizado no Rio de Janeiro. Nesse sentido, antes de começar a falar um pouco sobre a obra que trouxe a todos e todas até aqui, vou agradecer, fundo do meu coração aqui, a gentileza de nos receber esse curso aqui nesse sábado, a todo o Sintel, fundamentalmente nas pessoas de Maria Cláudia e de Francisco, que nas boas e nas más, caminharam conosco aqui para que esse curso pudesse se tornar uma realidade. Ajudaram na curadoria, na organização e em cada detalhe que vocês perceberam aqui nesse ambiente. Além do que, preciso agradecer também à editora Boitempo. Sem ela não seria possível a realização desse curso, fundamentalmente aqui nas pessoas da Isadora, que me fez o convite diretamente, que nos ajudou em toda a organização, e também da Ivana Jenkins, responsável pela editora. Além dela, fazer um agradecimento muito especial ao Guilherme e equipe, que está aqui nos orientando já há algumas semanas, e faz um trabalho belíssimo aí. Depois, se quiser falar um pouco mais do trabalho de vocês, dos documentários, acho importante também a gente poder divulgar. E por fim, mas não menos importante, agradecer e parabenizar a Alice Bastos pela excelente exposição, trouxe aqui elementos rigorosos sobre o pensamento de Marx, e por mais que Marx, por muitos, seja considerado um militante, ele não é só um militante, ele é um militante e um teórico muito rigoroso. Um crítico feroz dos seus detratores e um autor, um pensador, um cientista muito rigoroso. E isso acho que a Alice fez questão de enfatizar e de maneira essencial para que nós possamos dar início a esse curso. O curso Marx e Engels desse ano, eu digo desse ano por quê? Porque não é a primeira vez que o curso é realizado. Ele foi realizado em São Paulo e em outras praças do Brasil, em outras ocasiões, em anos pretéritos. Mas aqui no Rio de Janeiro é a primeira vez. E esse ano tem como mote essa coletânea que envolve aí os 3 volumes já explicados aqui pela Alice. Essa coletânea, o que ela tem de interessante? Marx e Engels, eles despertam amor e ódio nas pessoas, inclusive seja da direita, seja da esquerda. Tem muita gente na esquerda também que tem ojeriza a Marx. E Marx é um autor que escreveu, que vivenciou e escreveu sua obra no século XIX. Então pensem comigo, se hoje em dia para publicar um livro já não é a tarefa mais fácil, imagina no século XIX. E não publicar um livro aí no conforto do ar-condicionado, como nós muitas vezes estamos. Publicar livros escritos dentro da militância política, dentro das perseguições que sofreu, dentro das privações materiais. Então, Marx, ao contrário, inclusive, do que dizem os seus detratores, ele não era uma pessoa que não trabalhava. Ele trabalhava o tempo inteiro, ele estava o tempo inteiro escrevendo, inclusive pulando refeições, escrevendo a ponto de já chegar ao final da vida bastante adoentado, com esse excesso de trabalho. Só que é um trabalho intelectual, um trabalho de pensamento, um trabalho de crítica.
E ele deixou para nós um verdadeiro iceberg, do qual nós só conhecemos, de fato, aquilo que está emerso. Há uma infinidade de escritos que ainda não estão ou traduzidos ou devidamente editados. Muitos deles reunidos nessa coleção mega, responsável pela curadoria dessa obra, porque isso também não é uma tarefa simples, não é uma obra qualquer. Isso também é uma ação política, de tentar editar e coletar todo esse manancial, toda essa fonte que Marx nos deixou, Marx e Engels. E Engels não deixaram. Então, ou seja, é importante ter em mente que o quê? Dentre esses mais variados textos, né, aí há muito tempo vem fazendo isso, aí ao longo dos seus 30 anos de existência, ela vem editando e publicando livros essencialmente dentro da coleção Marx e Engels, que começaram com os primeiros volumes do Capital e agora chega com essa coletânea de 3 volumes. Esses volumes foram reunidos pelo professor Marcelo Musto e colocados cada qual, uns escritos políticos, outros filosóficos e outros econômicos. Né? A Alice já adiantou, hoje nós trataremos dos políticos. Os escritos políticos, né, analisando aqui o livro especificamente, a gente vai ver que Marx trata de pontos que para muitos são desconhecidos, completamente desconhecidos. Muita gente diz por aí que Marx não trata de questão nacional, de relações internacionais. Inclusive, né, o que se diz sobre Marx é sempre muito interessante de se analisar, né? Porque se você for na faculdade de economia, vão dizer que ele é sociólogo. Se for na sociologia, vão dizer que ele é filósofo. Se for na filosofia, vão dizer que é economista, daí vai. Ninguém reconhece Marx dentro do seu campo científico. Mas dado que ele trabalha com a totalidade das ciências sociais, a obra dele provou que ele deixou escritos importantes, fundamentais, nas mais variadas áreas. Áreas, inclusive, que hoje são muito discutidas e estão muito em voga dentro do debate teórico e político. Nesse sábado, especificamente, nós vamos tratar das relações internacionais. As relações internacionais, elas não são um adendo ou triviais dentro da obra de Marx. As relações internacionais são o ponto central. Por que eu digo isso? Porque Marx, quando começou a fazer o roteiro para a escrita do Capital, a crítica da economia política, ele montou um roteirinho com 6 tomos, 6 volumes do Capital. Só que ele percebeu, em tempo, que não teria vida suficiente para escrever os 6 tomos. Afinal de contas, é uma tarefa hercúlea você passar por todo esse ciclo do Capital com o rigor e com a precisão que ele foi demonstrando. Ao longo da vida, ele foi fazendo certas adaptações, mas essas adaptações não ceifaram de maneira alguma essa trajetória do Capital. Uma trajetória do Capital que começa como? Discutindo fundamentalmente a mercadoria como o átomo da produção, no volume 1, a circulação como um aspecto importante, mas não central, no volume 2, a produção globalmente, no volume 3, sendo que Marx só publicou em vida o volume 1, os outros 2 foram editados. O volume 4, que é bem mais polêmico, né, porque foi editado por Engels e por Kautsky, o que dá aí pano para manga, né, dado que Kautsky, vamos dizer assim, não saiu com a melhor fama da história. E, inclusive, esse volume 4, que não é tão conhecido, porque não é tão publicado, foi publicado no ano passado pela Boitempo, eu até vi ele ali na banquinha, chama Teorias do Mais Valor. Um volume 5 sobre o Estado, que não aparece em formato de livro, mas está disperso e esparso na obra de Marx. E um último sobre o mercado mundial e as crises. Ou seja, o ciclo do Capital se fecha nas relações internacionais. E ele vai dizer isso em uma série de escritos que as relações internacionais
são o âmbito que o capitalismo encontra a sua plenitude. É a atmosfera de sobrevivência do capitalismo. Nós vamos aqui analisar por quê. Não só ele deixou dentro da sua obra teórica esse roteiro, mas também, né, apesar de não ter deixado nenhum livro, nenhum manual escrito, né, Teoria de Relações Internacionais, ou para uma crítica das relações internacionais, ele deixou aí uma infinidade de escritos, alguns deles estão condensados nesse aqui do volume dos escritos políticos, e nós vamos tratar hoje fundamentalmente da questão nacional e anticolonialismo. Na semana que vem, na próxima aula, será tratada a questão da guerra e da violência, pelo Rafael e pela Raíza. Então, ou seja, a ideia é trazer um pouco dessas percepções dos escritos políticos para que a gente possa fazer esse raciocínio e trazer Marx também para o debate internacional. Afinal de contas, vocês vão perceber que tanto Marx quanto Engels são autores não apenas válidos para o nosso tempo, como fundamentais para a compreensão de uma realidade tão complexa a qual estamos vivendo aí, levando os solavancos da história e sem saber o que está acontecendo, né? A velocidade da política internacional hoje anda muito mais acelerada do que da política interna, por exemplo. As coisas estão acontecendo numa mudança muito rápida. E é difícil quem está no olho do furacão conseguir ter a dimensão daquilo que se passa. E como Marx consegue analisar as estruturas da sociabilidade capitalista, ele consegue analisar isso não apenas no plano interno, como também no plano externo. Muito bem. A ênfase dessa aula específica, né, dado que essa parte da questão nacional e do anticolonialismo, ela é muito restrita e muito pequena, a ideia dessa aula aqui era trazer um pouco mais do debate sobre um livro publicado em 2022 pela editora Boitempo, chamado A Guerra Civil dos Estados Unidos. Esse livro aqui, a Alice já adiantou, ele conta com artigos de conjuntura escritos por Marx e por Engels. E se, né, nessa vida tão atribulada e tão carente do ponto de vista material que Marx teve, se ele ganhou alguma coisa, se ele ganhou dinheiro com alguma coisa nessa vida, foi como correspondente internacional. Ele colaborou à sua época para jornais de grande circulação. O New York Daily Tribune era o jornal de maior circulação à sua época. O pessoal um pouco mais jovem pode nem saber o que é jornal, né, dado que hoje em dia é tudo no celular, mas as pessoas compravam aqueles folhetos e ficavam ali. E a saída do New York Daily Tribune era impactante ali dentro da dita Nova Inglaterra, aquela região específica dos Estados Unidos. E Marx contribuiu não apenas com esse jornal, mas também com um jornal liberal dentro da Áustria imperial, da Áustria dos Habsburgo, um jornal que era crítico aos Habsburgo, ou seja, um jornal liberal crítico à monarquia, chamado Die Presse, a imprensa. Esse livro é composto por artigos desses dois periódicos. Eu contribuí de alguma maneira com a edição desse livro ao traduzir os artigos em alemão, do alemão para o português, lá do Die Presse. Então se juntaram todos os artigos desses dois periódicos e ali se mostra toda a relação que Marx e Engels tiveram com a Guerra Civil dos Estados Unidos. Um evento central para a compreensão do nosso mundo. Se hoje a gente está discutindo se o Trump é doido ou não é, né? Qual que é o caráter do governo Trump, isso passa fundamentalmente por uma discussão que está presente aqui, em artigos escritos na década de 60 do século XIX. E essa edição não é exatamente inédita, porque em 2020 foi publicado esse mesmo livro, o título é um pouquinho diferente, acho que é A Guerra Civil Americana, com esses artigos em português. Mas o que essa edição traz de diferente?
ela, além dos artigos, ela reúne as correspondências trocadas por Marx e Engels durante a escrita dos artigos. Isso é um dos pontos mais interessantes, né? Hoje em dia, as nossas conversas, as correspondências entre as pessoas, né, se dá pelo WhatsApp. E se a pessoa tiver se tiver visualização única, você perde o histórico todo da conversa com ela. Mas nessa época não, as conversas ficavam registradas em cartas. Então essas cartas elas foram anexadas, né, traduzidas e anexadas aqui a essa edição, o que dá uma exata medida de como foi a escrita desses artigos. E o mais interessante, isso vocês já devem ter percebido, né, gente? Quando a gente nada contra a corrente, ou quando a gente começa a falar verdades demais, né, começa a falar as coisas de maneira muito clara, sempre sofrem algum tipo de perseguição, algum tipo de privação, algum tipo de limitação. Mas essa contribuição de Marx nesses artigos, nesses jornais de grande circulação, rapidamente foi encerrada a partir do momento que ele começou a falar, a partir do momento que o conteúdo dos artigos começou a fazer total sentido. Então, no final do ano de 1862, ele termina os escritos publicados desses jornais, em ambos, tanto no Die Presse quanto no jornal em Nova York. Então, ou seja, ainda assim, a guerra, que durou para além de 62, também está presente nessas cartas, porque eles continuam dialogando, mesmo depois de terminada a guerra. As cartas vão até 1869. Então, o que dá uma boa medida também do que foi o pós-guerra civil, ou seja, o que foram os Estados Unidos depois do assassinato do Lincoln em abril de 65 e o término da guerra em maio do mesmo ano, ou seja, no mês seguinte. E aí, bom, para falar um pouco dessa obra, e agora, claro, do conteúdo, né, pensei em trazer aqui uma contextualização em 3 momentos. Essa primeira, que já comentei, que é a questão de Marx e Engels como autores de relações internacionais. Né, não apenas nesse livro, não apenas nesses artigos que estão aqui presentes, mas há outros escritos importantes de Marx sobre China, sobre Índia, sobre Polônia, Dinamarca, sobre os assuntos que estavam quentes, candentes à sua época. O contexto, e não só Marx, né? Engels também. E Engels vai escrever aqui, principalmente nesse livro, artigos bem interessantes sobre a análise militar do conflito. Né? Engels é tido como analista militar da dupla, por assim dizer. E é interessante, eu vou comentar isso aqui brevemente, mas vocês vão perceber que em determinado momento da escrita dos artigos, Marx e Engels vão discordar. Pelas cartas dá para perceber isso. Engels começou a dizer, olha, será que o Sul vai levar essa? E Marx falou, não, pode ficar tranquilo que o Sul não vai ganhar essa guerra. E aí as correspondências seguem adiante. Então, ou seja, é um manancial importante e é bom trazer isso aqui à tona para um público tão interessado e tão variado quanto esse aqui, para que a gente possa continuar dialogando, possa continuar discutindo um pouco sobre essa perspectiva de Marx e Engels sobre as relações internacionais. Como é que estava o mundo dentro desse contexto? Né, a Alice pontuou um ponto importante. Marx é rigoroso com a sua teoria, partindo fundamentalmente da história. A história para Marx não é a mera narrativa ou a mera descrição de fatos pretéritos. Não é o diário de um viajante que vai viajando o mundo e vai anotando tudo. Isso tem o seu valor, claro. Mas ele não usa esses relatos para fazer teoria. E para fazer teoria ele utiliza um método. E no seu método, o materialismo histórico e dialético, ele vai colocar balizas para se poder compreender a história. Caso contrário, a gente corre o risco de retroceder ao infinito. Daqui a pouco está sempre voltando atrás para explicar. Marx não. Marx vai fundamentar a nossa idade contemporânea, ou seja, a ascensão e consolidação do modo de produção capitalista, aquele responsável por estruturar a nossa sociabilidade,
a partir de dois eventos paradigmáticos, dois eventos importantes. A Revolução Industrial na Inglaterra e a radicalização disso, a contrapartida no principal concorrente econômico da Inglaterra à época, a Revolução Francesa. A partir desse momento, se começam a erigir as bases do nosso tempo, as bases do que é o modo de produção capitalista. E vejam vocês, ele é por essência internacional, por quê? Porque o capitalismo não emerge na Inglaterra porque os britânicos são seres iluminados ou inteligentes ou ungidos por Deus na Terra. Muito pelo contrário. Nasce na Inglaterra em função de toda a expoliação do colonialismo. A Inglaterra foi conquistando postos comerciais importantes, como as ditas esquinas do globo, dos quais até hoje tem controle, como, por exemplo, o Estreito de Gibraltar. A Inglaterra vai tomando aquela dianteira política, vai expoliando os países, vai travando tratados desiguais, como, por exemplo, travou com o Brasil, e vai, de alguma maneira, avançando para todo um processo que vai gerar uma despossessão, uma desapropriação, uma expropriação das terras, o cercamento dos campos, todo um processo político e econômico que vai poder, sim, dar condições para a Revolução Industrial. Só que a gente percebe que o capitalismo ele é internacional, por quê? Porque ele não se limita às fronteiras da ilhota. Ele imediatamente começa a se expandir para os lados e vai afetar diretamente a França, com um processo, do ponto de vista político, ainda mais revolucionário do que foi a conciliação entre aristocracia e burguesia na Inglaterra, que até hoje está aí. Né? O pessoal não fica acompanhando aí a transição da família real com afinco, né? Preso na televisão lá vendo aqueles troços horrorosos. Né? Na França, esse tipo de conciliação foi simplesmente cortado com a Revolução Francesa. E aquilo ali vai dar possibilidades para a burguesia em outras localidades também começar a pleitear o poder político. Não só na França, nos Estados Unidos, ou melhor, nas 13 colônias, se começa também um processo revolucionário burguês, que vai desaguar na independência dos Estados Unidos, que até então eram as 13 colônias ali a leste, na costa leste do país, do continente americano. Esse processo, e ele não para, ele não vai parar. A partir do momento em que ele ganha a França e a França radicaliza essa tendência política, ele vai tomando a Europa como um todo, vai avançando pelo leste europeu. Não é coincidência que ele vai avançando, gerando uma série de processos revolucionários, alguns deles exitosos, alguns não. Como, por exemplo, ficou conhecido de Primavera dos Povos, os levantes da burguesia democrática, ou pelo menos que se colocava como a bandeira da democracia, para poder tomar o poder político da aristocracia. Essa Primavera dos Povos é um movimento que acaba sendo derrotado em boa parte dos países, ou seja, a burguesia não consegue o poder político imediatamente, mas pavimenta bases para modernizações ou para processos revolucionários futuros. E boa parte daqueles revolucionários que lutaram ao longo da Primavera dos Povos, perseguidos politicamente, vão emigrar para os Estados Unidos e vão começar a trilhar o sonho americano. Muitos deles vão sair da Europa e vão para o novo mundo, por assim dizer. Esse período de avanço das lutas populares, ao mesmo tempo, é respondido com um grande movimento contrário, pelo retrocesso. Não é coincidência que é nesse período, ou seja, meados do século XIX, década de 50, 60, é que a Santa Aliança
começa todo um movimento de tentativa de restauração das monarquias e de recolonização da América. É sempre bom lembrar, né, gente? Na história, nada é dado de graça. Tudo é objeto de muita luta. Inclusive as independências aqui nas Américas como um todo. Na América Latina, na América do Sul. São processos que podem até não ser aqueles de grande expressão revolucionária, mas são processos que geram mudanças importantes, sobretudo se considerados num plano mais amplo. Então, nesse período aqui, não é coincidência que houve tentativa de recolonização da República Dominicana, do Haiti, do México. O México chegou a ter um império, o imperador francês em terras mexicanas, e em vários outros países. Esse perigo bateu à porta nessa década de 50, década de 60 do século XIX. Então, ou seja, o mundo estava em ebulição revolucionária, passando ao mesmo tempo pela ascensão da burguesia e uma tentativa de segurar essa ascensão das forças mais conservadoras. Do ponto de vista dos Estados Unidos, né, eles estavam ainda, de alguma maneira, se acomodando em meio ao processo revolucionário da independência, que não foi um processo também tão simples e pacífico como se vende por aí, contou com o apoio determinante dos franceses, foi um movimento também de lutas importantes e que consagrou uma certa burguesia, que hoje a gente diria que tem um verniz de classe média, que vivenciava, ou vivia, ou convivia tranquilamente com a escravidão. A Constituição dos Estados Unidos, né, dita por aí liberal e democrática, permitia a escravidão colonial tranquilamente. Não havia nenhuma contradição naquele momento ali. Tanto que as 13 colônias também não vão ficar restritas àquela costa leste. Elas começa todo um movimento de expansão para o oeste que vai agregando a esse território outras porções territoriais ali, a partir de toda uma movimentação de violência, de expansão, e que vai buscando, de alguma maneira, territórios maiores para se poder o quê? Fazer com que aquela nova república, atravessada pelas suas contradições, pudesse ser exitosa. E exitosa em que exatamente? Na convivência entre o novo e o antigo. Por que eu estou dizendo o novo e o antigo? De alguma maneira, aquelas colônias foram se dividindo entre dois grandes modos de produção. O norte político, não é exatamente o norte geográfico, mas o norte político, foi se estruturando em torno de um capitalismo industrial de mão de obra assalariada, mão de obra imigrante, assalariada e com muito protecionismo. Porque para poder desenvolver a indústria estando em uma posição periférica, você precisa de protecionismo. E assim foi esse norte político, conjugando dentro do seu território um modelo muito específico. Ao mesmo tempo, o sul ia se contrapondo a esse norte com o modelo do escravismo colonial que nós bem conhecemos aqui no Brasil. Do latifúndio, da monocultura, da mão de obra cativa. E esses modelos foram, ao longo da existência da República Estadunidense, convivendo entre trancos e barrancos, com muitos compromissos entre as duas partes, foram ali se ajustando. Se chega ao final da década de 50 do século XIX, os Estados Unidos já tinham, inclusive, a configuração continental que tem hoje, de costa a costa. Já tinham tomado os territórios, 2/3 do território mexicano, só não tinha ainda o Alasca e o Havaí. Mas o território já estava, de alguma maneira, sob domínio daquelas outrora 13 colônias. E aí emerge uma questão central, né? E esses novos territórios, qual vai ser o modo de produção deles? Vão ser territórios escravistas
ou vão ser territórios do capitalismo? E aí os embates começam, né, e vão se transformando cada vez mais violentos, né, e os embates vão se dando muito em torno de uma força dentro da população que começava a defender uma série de bandeiras, dentre elas o abolicionismo. Só que o abolicionismo naquela época ainda estava muito restrito a correntes ideológicas religiosas como dos Quakers ou a movimentos que vislumbravam comprar territórios fora da América e mandar para lá os escravos para que lá fossem libertos, como aconteceu, por exemplo, com a Libéria, na África. Só que isso não foi suficiente para pacificar aquela questão, até porque tanto o escravismo colonial quanto o capitalismo, eles precisam se expandir. Eles não conseguem ficar limitados a determinado território. E em função dessas contradições, dessas forças populares que vão se levantando, também emerge, naquele momento, uma nova força política no cenário dos Estados Unidos. Que força política é essa? O Partido Republicano. Esse velho Partido Republicano que está aí até hoje, do atual mandatário lá nos Estados Unidos, foi criado em 1856 em função da disputa pelo Kansas. Houve uma batalha mesmo para ver se para onde que o Kansas iria. Se iria para o norte ou iria para o sul, acompanharia o norte ou acompanharia o sul. Em função da mobilização gerada naquele momento ali, o Partido Republicano, aquelas forças sociais ali conseguiram êxito e a partir dali formaram o velho Partido Republicano. Um partido que expressava o quê? A não expansão da escravidão, do escravismo colonial. Eles nunca foram abolicionistas, de bandeira, de princípios. O que eles não queriam é que a escravidão fosse para além do sul político, para além de onde já estavam. Ou seja, nesse sentido, eles queriam perpetuar o status quo. E o partido que defendia a expansão da escravidão é o Partido Democrata, esse mesmo também que está aí, até hoje. Nesses embates, o Partido Republicano não consegue eleger o seu primeiro candidato lançado, John Fremont, mas na eleição seguinte ele já vai conseguir força suficiente para emplacar o Abraham Lincoln. E uma boa lição que Marx nos traz, né, é que a história ela não corre por vontade própria dos sujeitos, dos seus sujeitos, né? Ela corre às costas dos sujeitos, muitas vezes contra a sua própria vontade individual. Mas a história ela é tão contraditória que muitas vezes ela pode alçar figuras completamente insignificantes para o panteão dos grandes heróis da humanidade, né? Esse é o caso do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln nasceu no Kentucky, fez carreira como advogado em Chicago, em Illinois, e o Abraham Lincoln é aquela pessoa que, se você perguntar, não sabe te responder se é crédito ou se é débito. Tem sempre um depende, vamos ver, muito circular na sua fala, muito hermético dos seus escritos, aqueles escritos jurídicos os mais indecifráveis possíveis. Era uma pessoa completamente, vamos dizer assim, que ninguém projetava ou imaginava que viria a ter o lugar que ocupou na história. Afinal de contas, de alguma maneira, ele expressa todo um movimento revolucionário tremendo, que vai ganhar força e que vai exprimir, talvez, um dos grandes movimentos do século XIX. Inclusive, né, só para não deixar de mencionar, tem aqui a comunicação que Marx trocou com Lincoln. Inclusive, Marx parabenizou a Lincoln pela reeleição. Ele é eleito em novembro de 1860 e reeleito em novembro de 1864. Quando Lincoln é eleito pela primeira vez, em novembro de 60, aquilo ali é o estopim para a confederação, para o sul político,
declarar a guerra ou declarar a secessão. É o estopim por quê? Porque a partir dali eles perceberam que tinham perdido o controle político que se tinha até então. Havia resistências ao Sul? Claro. Havia embates calorosos no parlamento sobre isso. Mas, de alguma maneira, o Sul perdeu o controle quando entra um novo ator no cálculo, o Partido Republicano. Vem a secessão é declarada, e aí a gente vai analisando como que esses fatores vão sendo preponderantes. O que é fundamental dizer aqui é o seguinte: primeiro, não foi uma guerra por tarifas, não foi uma guerra de disputa entre o protecionismo do Norte e o livre comércio do Sul. Não foi uma guerra pelo direito dos estados perante a federação, aquele ente central que fica subjugando os estados. Não foi isso? Como se disse por aí. Isso Marx faz questão de pontuar em todos os artigos que ele trata do assunto. Qual que é o ponto central para Marx dessa guerra civil? O embate entre dois modos de produção, os quais não conseguiriam conviver da maneira como estavam estruturados, porque ou um se expandia e aniquilava o outro, ou vice-versa. Não tinha como os dois conviverem, dado o grau de contradição que eles tinham. Para que um pudesse sobreviver, o outro tinha que acabar. Só para não deixar passar, que eu acho bem ilustrativo, eu vou ler uma parte que eu destaquei aqui, só para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Ó, só para não deixar passando. Em verdade, não haveria dissolução da União, do Norte, da União até então estabelecida pela Constituição, mas a reorganização baseada na escravidão, sob o incontrastável controle da oligarquia escravagista. Essa oligarquia escravagista, gente, do Sul, era uma oligarquia, que o Marx chama aqui, dos 300 mil. O Sul já era populoso nessa época. Além dos escravos, havia também uma população branca. E essa população branca era chamada, ironicamente aqui por eles, de lixo branco, white trash. Porque era uma população que não tinha acesso a nada, a serviços públicos. Ela não era senhor de escravo, né? Não estava ali por cima mandando, também não estava obedecendo e estava sendo simplesmente exprimida dentro daquele meio ali e servindo de massa de manobra desses 300 mil. Então, ou seja, já era por si só uma grande contradição. E ele vai além. Se o sistema escravista vencesse, né, ele empestearia toda a União. Veja o termo, né? Nos estados do Norte, onde a escravidão dos negros era, em geral, impraticável, a classe trabalhadora branca seria rebaixada à condição de ilotas, ou seja, condição de semi-escravidão. O que estaria inteiramente de acordo com o princípio proclamado em alto e bom som de que somente algumas raças são passíveis de liberdade, e assim o alemão e o irlandês, ou de todas as suas... O que estaria inteiramente de acordo com o princípio proclamado em alto e bom som de que somente algumas raças são passíveis de liberdade, e assim como o trabalho real é o fardo do negro no Sul, no Norte seria o fardo do alemão e do irlandês em sua descendência direta. Ou seja, essa era uma questão que envolvia o embate entre dois modos de produção e tocava diretamente na classe trabalhadora. Inclusive da classe trabalhadora assalariada, livre, por assim dizer. Era um ponto central que não permitia com que os dois modelos convivessem. Marx enfatiza isso nos seus escritos e isso aqui fica evidente no livro. É isso que vai levar a esse embate, é isso que vai levar ao grande conflito. De todo esse raciocínio, de toda essa perspectiva que Marx e Engels aqui trazem, queria destacar 4 pontos para a gente poder começar a encaminhar aqui para o final e depois abrir para as perguntas, se o pessoal tiver alguma questão, alguma colocação a fazer. Primeiro ponto,
A guerra civil dos Estados Unidos ela é importante do ponto de vista militar. Engels enfatiza muito isso. Até então, gente, não existia exatamente os exércitos nacionais regulares como nós conhecemos hoje. As armas sempre foram um privilégio das monarquias. Tem até, eu acho que o irmão desse príncipe que está aí, ele chegou, ele comentou que tinha ido ao Afeganistão, ele tem alguma condecoração militar lá na Inglaterra. O irmão do William. A família real é que ficava sob o controle das armas, que ficava com o controle das armas ali na aristocracia. Com a ascensão da burguesia, as forças armadas se tornam, de alguma maneira, nacionais. Isso significa populares. Elas vão se ampliando para as mais variadas camadas. E esse conflito aqui coloca isso em xeque. Porque quando a guerra estoura, o norte, apesar de ser mais bem armado, também não tinha um exército suficientemente grande e regular para combater, por exemplo, nas grandes extensões de terra que envolvia o sul dos Estados Unidos. Então houve toda a necessidade de um treinamento, de uma organização, de uma formação militar específica. No sul, por exemplo, o que havia eram milícias, né? A gente acaba utilizando o termo hoje mais atual para designar o crime organizado, né? E outras formas de violência urbana, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro, mas as milícias são os primórdios desse exército regular nacional. O Sul era composto por milícias, ou seja, uma força militar descentralizada, relativamente desorganizada, porque descentralizada. Pode ser, só para não deixar passar, pode ser que esse processo de violência urbana ganhe um ponto tal que comece também uma certa descentralização do uso da força na sociedade atual. As milícias são isso. Esse do ponto de vista militar. Do ponto de vista econômico, um aspecto, econômico e diplomático, um aspecto central foi que, quando estoura o conflito, a primeira medida que o norte toma é o quê? Sufocar o sul. Porque o norte não queria guerra, ele queria composição. A todo custo, a todo custo. Nem que a composição significasse a manutenção da escravidão. Ele não queria guerra. Só que o norte tenta terminar o conflito de maneira rápida, fazendo o quê? Um bloqueio naval nos portos do sul. O que significa isso? Esse modelo do escravismo colonial do sul, da confederação, agrário exportador, do latifúndio, monocultura, praticava o quê? Venda de algodão para a Inglaterra. Não é à toa que os portos de Liverpool começaram a ficar vazios depois do bloqueio naval. O que o norte esperava com isso? Que a pressão da Inglaterra por algodão faria o sul se acalmar e forçaria um acordo. Por isso veio esse bloqueio naval. O sul dos Estados Unidos vendia todo o algodão para a Revolução Industrial, né, para as indústrias na Inglaterra. Só que não foi isso que aconteceu. O algodão começou a acabar na Inglaterra, as indústrias têxteis começaram a perder força. O governo inglês, né, dito aí do livre comércio, das liberdades e tal, estava tentando a todo momento entrar ao lado da guerra, entrar na guerra ao lado do sul escravista, o tempo inteiro forçando a barra para entrar, plantando inclusive notícia falsa nos jornais, uma estratégia utilizada até hoje em dia, fazendo de tudo, e quem barrou a entrada da Inglaterra na guerra ao lado do sul foi o movimento operário da Inglaterra. Marx relata muito bem isso quando traz algumas reuniões que os operários fizeram e se colocaram contra a entrada da Inglaterra na guerra, mesmo que isso significasse a debacle das indústrias no país.
Tanto que a Inglaterra teve que recorrer a mercados alternativos e teve que tentar reestruturar a tragédia que foi a colonização britânica da Índia, para conseguir ter algum rescaldo de algodão para poder não parar as máquinas, literalmente. E aí toda a debilidade da colonização britânica na Índia ficou evidente. Ou seja, como que a situação é internacional, ela vai impactando nos mais variados locais. O terceiro ponto envolve justamente esse debate em torno da questão social. Afinal de contas, a Guerra de Secessão ela é responsável pelo fim da escravidão. E isso foi um fator determinante para a vitória do Norte na guerra. Eu comentei aqui que Marx e Engels chegaram a discordar sobre os rumos da guerra, e Marx estava muito tranquilo no sentido que respondia a Engels assim, olha, a guerra ela não pode ser analisada só sob o viés militar. Se está havendo derrotas de uma força mais poderosa perante uma mais fraca, de fato, é vergonhoso. Mas isso não difere do que vem acontecendo com outras repúblicas por aí. A questão central não são as armas. A questão central ela é social e política. Porque o desgaste da guerra vai levar ao fim da escravidão. E por mais que o Abraham Lincoln não fosse exatamente um abolicionista de carteirinha, ele teve que decretar a abolição da escravidão, como fez no início do ano de 1863, que só veio a se concretizar em janeiro, 2 anos depois, em janeiro de 1865, com a 13ª emenda. Para a gente ver como aquele contexto ali era conservador. Como aquele contexto ali era um contexto tensionado. Demorou 2 anos para a abolição da prática entrar na Constituição estadunidense. E graças a isso, ou seja, não apenas a abolição da escravidão, que foi fundamental, essencial, várias medidas, como Marx chama aqui, da frente constitucional da guerra, foram centrais. Outra medida importante foi a lei chamada Homestead Act, a lei de propriedade da terra a partir de um custo muito barato para incentivar a Oeste a formação de minifúndios, e não mais de latifúndios. Então a terra estava valendo menos do que um escravo no mercado. Isso fez com que houvesse toda uma marcha para o Oeste, de fato, para a ocupação daquelas terras. E por fim, o que de alguma maneira eu já pontuei aqui, mas é interessante ressaltar, é que essa questão internacional, ela foi importante, ela rondou o conflito o tempo inteiro. Não só pelo bloqueio naval, mas também como uma ameaça pelas outras potências. Não apenas a Inglaterra, mas a França também fez muita pressão contra os Estados Unidos. Já falei aqui do imperador Habsburgo, que vai chegar ao México mais ou menos durante esse período. Então, o que eu quero dizer com isso? A colaboração de Marx e Engels foi encerrada por força das circunstâncias no final de 1862, mas a guerra continuou. A guerra continua até maio de 1865, quando termina, só que ela termina uma situação já mais ou menos estabelecida. Porém, o assassinato do Abraham Lincoln é um fator importante nesse cálculo, porque a guerra não se limitou aos anos de secessão, de 1861 a 65. Os desdobramentos dela, principalmente dentro dos Estados Unidos, eles vão continuando. E o próprio Andrew Johnson, o vice que assumiu no lugar do Lincoln, começa a ter uma postura muito mais dúbia, muito mais de difícil leitura. E Marx e Engels deixam isso evidente nos escritos que vão trocando. Inicialmente, eles elogiam Andrew Johnson e depois revelam a sua decepção. Os Estados Unidos ocupam o Sul de 65 até 1877,
uma ocupação que é reivindicada por eles até hoje como uma grande agressão, né, à autonomia do Sul, tanto que essa ocupação também não consegue desconstruir por completo essa oligarquia dos 300 mil e toda aquela mentalidade presente ali no Sul. Não é à toa que, a partir de 1867, começam as leis de Jim Crow e toda a repressão formalizada e institucional naquela região do país, outrora confederação. E os dois vão manifestando muita preocupação com a situação do pós-abolição. Isso presente aqui nesses artigos, né? Principalmente nas cartas. E aí o que é fundamental para poder encerrar, só para não deixar passar, queria só enfatizar um aspecto que acaba tomando a dianteira desse livro, né? Numa carta que Marx vai enviar a François Lafargue, irmão do Paul Lafargue, em 12 de novembro de 1866. Ele, né, preocupado com os desdobramentos do conflito, mais de um ano depois do assassinato do Lincoln, do término da guerra, ele diz: o senhor se alegrará tanto quanto eu com a derrota do presidente Johnson nas últimas eleições. Os trabalhadores do Norte finalmente entenderam: o trabalho de pele branca não pode se emancipar onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Esperei que seja até o final, por estarem aqui com a gente hoje. Foi muito bom, as produções. Espero que vocês tenham gostado. Isso. Queria me somar aqui a Alice, né, agradecer toda essa interação, todo esse diálogo profícuo que tivemos, né, nos tempos que vivemos hoje, tão difícil, né, ter um momento desse de reflexão, parar um pouco, né, refletir um pouco sobre a gente, sobre o mundo. E, bom, de minha parte aqui agradeço, né, o respeito, a consideração ao longo dessas 3 horas aí. O pessoal mesmo assim morrendo de fome, né, já no horário do almoço aí, num sábado de sol no Rio de Janeiro, que não está fazendo tanto calor assim, né? Aproveitando aí para a gente poder debater. Essa é só a primeira aula do curso. Caso segunda, né? A primeira aqui no Sintel, e estamos todos e todas convidados e convidadas para comparecer aqui nos próximos sábados de maio, né? No próximo nós teremos um debate com o Rafael e com a Raíssa sobre a questão da violência e da guerra nos escritos políticos, e no outro sábado um debate sobre a destruição da natureza, né? A questão ambiental em Marx, com a Flávia e com o Eduardo. Bom, então, sem maiores delongas, né? Obrigado aí a todos e todas e bom final de semana. Até mais.